1 Samuel capítulo 18, no verso 6. Gente, deixa eu dar a introdução aqui. Há 2 semanas atrás nós começamos a história de Davi, né? Começamos a história de Davi. E nós temos falado domingo e quinta-feira. Domingo agora falamos sobre Davi e Jonatas, a amizade dos dois. Hoje vamos falar sobre Davi e Saul, mas dessa vez, né, o coração amargo, o coração invejoso de Saul. Depois nós vamos ler João 13. Depois, vamos lá, 1 Samuel capítulo 18, verso 6, diz assim: Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando, com tambores, com júbilo e com instrumento de música. As mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois essas palavras lhe desagradaram em extremos, e disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, que lhe falta senão o reino? Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. Vamos parar aqui, gente. Quinta-feira passada falamos sobre o amor, né, de Saul para com Davi, né? Davi caiu na graça de Saul. E hoje estamos falando aqui agora já o coração de Saul amargo com Davi. Por quê? Porque ele ficou indignado com a fama de Davi. Ele ficou indignado em ver as mulheres cantando, dando louvores a Davi. Davi feriu 10 milhares e Saul feriu milhares. Ele ficou indignado com isso, e daquele dia em diante ele não teve bons olhos com quem? Com Davi. Uma explicação muito importante sobre bons olhos e maus olhos. Já falei isso várias vezes, mas aproveitando aqui hoje, falando de novo. O que é bons olhos? O que significa bons olhos? Bons olhos é quando você olha para o certo e vê o certo. Bons olhos. O que é maus olhos, né? A pessoa ter maus olhos. Maus olhos é a pessoa olhar para o certo e enxergar o errado. Saul olhava para Davi não com bons olhos. Esse bons olhos, nesse contexto, ele olhava para Davi com um olhar maldoso, querendo o mal de Davi. A inveja tomou conta do coração dele, de tal maneira que ele já não tinha o mesmo olhar. Aquele olhar que Saul tinha com Davi, quando ele tocou a harpa, quando ele se alegrou com Davi, já não tinha mais. Porque Davi fez alguma coisa de mal para ele? Não. Simplesmente coração invejoso. Ele até diz, né? Ele até mesmo faz a pergunta: o que falta para Davi senão o reino? Ou seja, só falta agora o reino para ele, só falta o trono para ele, porque a fama ele já tem, só falta o reino. Olha o coração de Saul. Continuando no verso 10, diz assim: no dia seguinte, o espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. E Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança, que a arrojou dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém Davi se desviou dele por 2 vezes. Meu Deus do céu. Vamos parar aqui novamente. Na quinta passada falamos sobre isso, né? Deus
permitiu que o espírito maligno atormentasse quem, gente? Saul. Deus permitiu, foi permissão de Deus. E Davi dedilhava a harpa, como tinha sido encarregado para ir nessa missão, então ele fazia o que foi confiado. Só que o ódio de Saul, a raiva de Saul só foi o que, gente? Aumentando, de tal maneira que ele queria matar Davi, queria encravar uma lança em Davi. E por 2 vezes Davi se desviou dele. Continuando no verso 12: Saul temia a Davi, porque o Senhor era com este, e se tinha retirado de Saul, pelo que Saul o afastou de si e o pôs por chefe de 1000. Ele fazia saídas e entradas militares diante do povo. Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. Porém, todo Israel e Judá amavam Davi, porquanto fazia saídas e entradas militares diante deles. Então, gente, vamos parar aqui. No fundo, Saul temia Davi, porque sabia que Davi era de quem? Era de Deus. Sabia que Davi, no fundo ele sabia que Davi, ele era escolhido. Até porque quando o servo disse para Saul, falou para Saul de Davi, o próprio servo disse: o Senhor é com este, o Senhor é com ele. Quando as qualidades de Davi foram apresentadas a Saul, uma coisa que foi mencionada, que Deus era com Davi. Em outras palavras, Saul sabia que Deus era com ele. Em tudo que Davi fazia, ele tinha bom êxito, ele tinha sucesso. Sucesso porque era bom? Não. Ele tinha sucesso porque Deus era com ele. Mas muito cuidado, porque aqui a gente vê que Davi tinha êxito em seus empreendimentos, mas mais para frente a gente vê os deslizes de Davi, os fracassos de Davi. Não quer dizer que Deus é com a pessoa que sempre vai funcionar, que sempre vai dar certo. Mesmo Deus estando com a gente, tem hora que pode dar o que, a gente? Errado. Esse Deus era com ele. Saul reconhecia que Davi era escolhido de Deus, e ele tinha esse temor no coração dele. Ele queria matar Davi. Eu não vou aqui falar sobre as intenções de Saul, porque são muitas. A gente vai aos poucos. Mas ele por várias vezes tentou matar Davi, perseguiu Davi, até que chegou uma hora que Davi tinha a oportunidade de matá-lo. Davi não fez isso. Davi poupou a vida de Saul, e nisso Saul reconhece de novo que Deus era com ele, por isso que poupou a vida. Ou seja, a melhor coisa, pessoal, diante dos nossos inimigos, não para nossa glória, porque nós não somos nada, mas para a glória de quem? De Deus, é mostrar, é provar que Deus é com a gente. Que Deus é com a gente. Provar de que maneira, pastor Joel? Provando nas nossas atitudes, provando no nosso testemunho. Mais para frente, eu vou deixar para o próximo culto. Mais para frente a gente vê o coração de Davi diante de Saul. Por várias vezes, imagine, Saul jogando a lança, e Davi se desviava dela, e Davi não teve nada no coração contra Saul. Não teve nada no coração, ou seja, é o meu inimigo, quer o meu mal, mas eu não vou pagar com a mesma moeda. Engraçado que eu vi ontem, eu vi uma frase de um pregador, me fugiu aqui o nome, mas americano, achei interessante. Assim, que temos que podemos confrontar os nossos inimigos,
mas ao mesmo tempo temos que amar quem a gente confronta. Você pode confrontar, por exemplo, né? Vamos dar o exemplo de Lutero lá diante das autoridades, diante do Império Romano. Lutero confrontou todos aqueles homens, confrontou, porque eles traziam heresias, eles, né, deturpavam a palavra. Ele confrontou, mas o coração do crente é assim, ele pode confrontar, mas ao mesmo tempo que ele confronta, ele tem que amar. Saul quis o mal de Davi por várias vezes. Que pecado que Davi cometeu contra Saul? Nenhum, gente. Você vê, Saul morrendo de raiva, e onde estava Davi? O que Davi estava fazendo? Tocando a harpa. Estava lá morrendo de raiva, crise de raiva, mas Davi estava lá, tocando a harpa. Ou seja, meu trabalho é isso aqui, vou continuar fazendo. Quando não deu mais para Davi ficar diante de Saul, porque ele tentou de tudo, Davi saiu, fugiu da presença dele. E o que fica claro aqui nessa palavra, 3 coisas: a raiva de Saul, coração invejoso, sem Davi ter feito nada, simplesmente por inveja. Isso acontece com muitas pessoas hoje, infelizmente. Muitas ficam com raiva da outra por inveja, porque a outra é assim, assada, e ela não é. Muitas ficam com raiva porque a pessoa tem uma qualidade que ela não tem. Coração malicioso, vamos colocar assim. Isso fica enaltecido. Outra coisa fica enaltecido, o coração de Davi, porque mesmo Saul com raiva, ele estava ali dedilhando a harpa. E terceiro, principal, era nítido que Deus era com Davi. E agora, à luz do Novo Testamento, João 13 agora, vamos lá em João 13, no verso 31, João capítulo 13, verso 31, eu vou ler os 4 versículos, tá, gente? De uma vez. João 13, 31. Podemos ler? Olha só as palavras de Jesus. Quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Olha só as palavras de Jesus: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis. E o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Versículo 34: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Gente, o interessante aqui é que Jesus fala assim: um novo mandamento, mas não é novo mandamento. Não tem lá em Deuteronômio, né? Não já fala de amor, né? Amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo. Olha que interessante isso. Poxa, pastor João, então se não é novo mandamento, por que Jesus disse o novo mandamento? Porque olha que bacana, ali em Deuteronômio são as leis morais, os 10 mandamentos, né? Amar a Deus, amar o próximo, honrar pai e mãe, não matarás, não adulterarás, são os mandamentos. Aqui Jesus, ele já associa o amor
dos discípulos com as pessoas através dele. Olha o que ele fala: assim como vos amei, amai também uns aos outros. Ou seja, o amor que eu dei a vocês, o amor que vem de mim, esse amor que vem de mim vai fazer vocês também amar os outros. Por isso que é impossível, gente, uma pessoa dizer que ama a Cristo e não amar os outros. É o amor de Cristo. É amor de Cristo. Por exemplo, tem gente incrédula aí fora que conhece os 10 mandamentos, que sabe que tem que amar o próximo. Não estou falando de incrédulo, de incredulidade aqui. Estou falando de discípulo. Quem ama a Cristo ama o próximo. Por que Davi não quis o mal de Saul, gente? Porque amava a Deus. E por que Saul quis o mal de Davi? Quem havia se retirado de Saul? O Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor se retirou de Saul e se apossou de Davi. Olha a diferença. Saul quis matar Davi, fez de tudo, enquanto Davi o amava. E Davi teve na palma da mão a chance de acabar, de matar Saul. Mas sabe o que ele fez? Não matou. Poupou a vida dele. Então, o discípulo de Cristo, ele é visto nisso, no amor. Eu falo para as pessoas, eu afirmo isso com propriedade, que falta é isso, gente. Seria muita hipocrisia a pessoa ter um discurso de amor, mas não ama ninguém, mas não ama, né? Ontem nós falávamos sobre isso na live. Ontem, a hipocrisia hoje domina muita gente, né? Fala de Jesus, fala de amor às almas, de amor ao próximo, de misericórdia, mas na prática não é isso. O finalzinho desse versículo, no versículo 35, vamos ler de novo: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Uma coisa que quero pontuar aqui, pastor Valdemir, quiser só dar continuidade, fique à vontade. Uma coisa que é importante pontuar aqui: amor não significa dizer que você vai tolerar o que é errado. Nada disso. Por exemplo, vem cá, pastor Vânia, por favor. Se eu vi algo errado da parte dele, eu amo ele. Então, se eu amo, o que eu vou fazer? Eu vou falar: olha, Valdemir, isso é errado. É um amor com justiça. Isso não é certo. Então, o amor não é você abrir a porta e aceitar o erro. Não, é você repreender. O pai ama o filho, por isso que o pai faz o que com o filho, gente? Ele repreende. Então Jesus aqui, ele quis dizer para os discípulos o que faltava. Olha, um novo mandamento: eu amei vocês. Olha o amor de Cristo: eu amei vocês. Vocês não me deram nada, eu amei de tal maneira que eu dei a minha vida por vocês, eu me sacrifiquei por vocês, eu assumi a culpa no lugar de vocês, eu mostrei para vocês o que é amar de verdade. E por várias vezes Jesus ensinou a humildade para eles, né? A questão de lavar os pés dos discípulos, lembra? Lavou os pés deles, mostrando: olha, assim vocês vão fazer com os outros. Quem quer ser o primeiro vai ser o que, gente? O último. Não chega, quando você for convidado, não chega sentando, não chega tomando os primeiros lugares. Não, espera ser chamado. Jesus ensinando para eles, né? E é isso hoje, o pastor Valdemir, que falta, né? O senhor estava até falando, eu estava até meditando em 3 versículos aqui que encaixa nessa passagem, lá em Mateus capítulo 3, versículo 1 em diante. Às vezes, no mundo tão controverso que nós vivemos, né, você ouve falar do amor, mas por outro lado as pessoas dizem: poxa, mas eu me decepcionei com fulano, com cicrano. Mas, olha que interessante, lá em Mateus 3, capítulo 3, versículo 1, 2 e 3 só. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos,
porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Quer dizer, Isaías já estava afirmando sobre isso. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então, o senhor veja bem, pastor Joel, que Davi foi o que foi. Hoje o senhor está relatando essa passagem maravilhosa. Quer dizer, Davi foi transformado por essa palavra. Essa palavra alcançou Davi. Então, quando uma pessoa ela é alcançada pela palavra de Deus, o interior dela muda. E aí, o que acontece? Ela vai com certeza mostrar o verdadeiro amor, independente das adversidades, dos momentos difíceis, independente dos maus exemplos que nós temos vistos nos dias de hoje. E é bom lembrar que quando o amor de Cristo chega ao coração de uma pessoa, ela transborda esse amor também, ela passa para outras pessoas, e é um amor sincero, verdadeiro, não é aquela coisa maquiada, né? Por exemplo, eu falo que eu te amo, mas por detrás das minhas atitudes, meu comportamento é totalmente controverso. É diferente. É diferente. Quem realmente ama Cristo, quem tem o amor de Cristo no coração, gente, é diferente. Engraçado que outro dia, só um exemplo, eu estava passando a compra no caixa, nem falei isso para a Bruna não, passando a compra no caixa, e estou vendo a mulher, assim, a mulher terminou de passar a compra dela, e ela deixou o celular em cima do balcão do caixa. Aí eu comecei a colocar as coisas em cima, e eu vendo o celular, e ela preocupada em pegar sacolas, né? Pegou todas as sacolas e saiu, deixou o celular em cima. Aí eu peguei o celular dela, ô moça, aqui, já deixou o celular aqui. Poxa, obrigado, meu Deus, se eu esqueço esse celular e tal. Aí eu voltei a passar a compra, aí a moça do caixa falou para mim assim: atitude diferente, hein? Falei assim, não deveria ser diferente. Tinha que ser uma atitude normal, natural. Então você vê que as coisas estão trocadas no mundo. Os valores estão trocados. Então, nesse mundo sujo, pastor, onde as pessoas querem o mal, onde está cheio de Saús por aí, né? O que fazer? Amor de Cristo. Não tem. Davi, o senhor bem colocou, a palavra já estava no coração dele. Ele disse, né, em Salmos, né? Luz para os meus caminhos e lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Por isso que ele é diferente. Ele foi diferente diante de Saul. E Jesus ensinou isso para os discípulos: nisso vocês vão ser conhecidos, que são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Ser diferente não é ser perfeito. Davi não foi perfeito. Boa. Mas foi diferente. Exato. Ser diferente é ser perfeito. Mas é demonstrado no amor, na misericórdia, na paciência, na mansidão. Ninguém tem sangue de barata. A gente fica irado, a gente fica indignado. Só que o amor de Cristo, ele domina o nosso coração. Se não fosse o amor de Cristo, estaríamos perdidos, não é verdade? Por isso que às vezes no mundo que nós vivemos, quando às vezes pessoas cometem delitos e diz que se arrependeu, diz que agora é uma outra pessoa, as pessoas, né, não todas, tem uma boa parte das pessoas que ficam um pé atrás. Sabe que mudou mesmo? Mas quando o amor de Cristo entra, muda. Acabou, não tem como. A conversão. Amém? Fique de pé, por gentileza, gente. Quer falar alguma coisa, Antero? Tá certo então, que maravilha. E olha, você que está aí do outro lado, que esse amor invada o seu coração, sabia? Você que estava distante, você que estava, olha, pastor João, estava tão distante, o coração estava tão amargo, tão duro, que o amor de Cristo te envolva, te quebrante, que o amor de Cristo, quebrando o teu coração, despedaça esse coração aí de pedra e conceda a você um coração dele, coração de Deus. Coração de Deus. Nessa oração agora, não vamos pedir isso para Deus. Nos dê esse coração, Deus, esse coração com teu amor, esse coração quebrantado, esse coração diferente, essa mente diferente. Amém? Vamos lá. Senhor Deus, obrigado por essa palavra, Pai. E é esse coração que queremos, esse coração com teu amor, sabe, ó Deus, esse coração teu, Pai. Queremos
ter a tua palavra aqui dentro, de tal maneira que venhamos amar os nossos inimigos, amar aqueles que estão perdidos. Queremos amar aqueles que nos perseguem. Falar isso aí fora é uma coisa que dói nos ouvidos. Como eu vou amar quem me persegue? Mas foi isso que o Senhor nos ensinou, que não vale a pena Deus guardar nada no nosso coração. Não vale a pena guardar o que é mal no coração. Enquanto Saul armazenava o mal contra Davi, ele vivia atormentado. O espírito maligno o atormentava, diferentemente de Davi. Ó Deus, faça isso, ó Pai. A nossa vida é tua, o nosso coração é teu, Senhor. Assim como o Senhor amou aquele ladrão na cruz, e ele amou o Senhor também. Ó Deus, nos ame, ó Pai. O Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso tudo. Te adoramos, ó Pai. O Senhor é digno de honra, digno de glória e de todo louvor e de toda exaltação, ó Deus. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Obrigado, Senhor. Entregamos a nossa vida em tuas mãos, o nosso coração em tuas mãos. O teu amor nos salva, o teu amor nos fortalece, e queremos continuar a nossa caminhada. A nossa vida te pertence, o nosso coração é teu. Te louvamos e te agradecemos. E aquele que crer, diga amém. Graças a Deus.